Olá, bem-vindos à rubrica Livros ao Detalhe, a edição de Fevereiro, onde vamos analisar o livro Seja Excepcional, do João Navarro. Eu sou o Vasco e todos os meses vos trago uma análise detalhada do livro que mais gostei de há 2 meses atrás. Era de há um mês atrás, mas para me dar um bocadinho mais tempo de preparar este vídeo e depois tratarmos a edição e também ler os livros mesmo até ao fim do mês, decidimos passar para 2 meses atrás. E em dezembro, o livro que mais gostei foi este Seja Excepcional, do João Navarro. Não é o primeiro livro que leio dele, portanto já é o segundo. Ele é um especialista em linguagem corporal. My name is Joe Navarro, and for 25 years I was a special agent with the FBI. My job was to catch spies. Portanto, já li no passado um livro dele sobre linguagem corporal e gostei bastante. E este livro atraiu-me pelo título e atraiu-me por uma frase que li e na qual me revejo imenso. Tenho usado muitas vezes, sem saber que ele também a usava, que é: pessoas excepcionais são aquelas que nos fazem sentir especiais. Eu costumo dizer que esta é uma das competências fundamentais da liderança dos dias de hoje, é a capacidade de nós, se queremos ser reconhecidos enquanto líderes, sermos capazes de fazer as pessoas sentirem-se excepcionais. Então este livro trata de como é que nós podemos ser excepcionais, fazendo as pessoas sentirem-se especiais. O autor basicamente passou 40 anos a decifrar pessoas para o FBI e diz que em 40 anos focou-se essencialmente nos aspectos negativos das pessoas. Most of my career I spent within the National Security Division. A lot of it had to do with looking at specific targets, and then it was about, well, how do we get in their heads and how do we neutralize them? Our security is based on nonverbals. We look at the person through the peephole. We look at who's behind us at the ATM machine. We know from the research that most of us select our mates based on nonverbals. So we may think we're very sophisticated, but in fact, we are never in a state where we're not transmitting information. Já focaste nos aspectos negativos das pessoas, foi também reparando ou observando que havia pessoas notáveis que faziam toda a gente à volta sentir-se bem. E ele tentou, de alguma forma, sistematizar quais são as características que fazem essas pessoas serem notáveis. E ele distinguiu 5 características. Vou falar-vos um bocadinho de cada uma delas. Portanto, a primeira destas características ele chamou-lhe automestria. Portanto, criar as suas próprias aprendizagens. Temos insistido muito, que aqui na VR, nas minhas formações, tenho insistido muito na necessidade de aprendermos constantemente, estarmos sempre a aprender, de olharmos para a aprendizagem não como uma coisa por patamares, mas uma aprendizagem dinâmica, em que nunca acaba, temos que estar sempre a aprender, e aprender não é só aprender, é aprender e pôr em prática os comportamentos que acabamos de aprender. E o autor foca isso mesmo, chama-lhe automestria. É a primeira das qualidades que ele destaca. A segunda, observação. Portanto, saber olhar e ver aquilo que é importante. E ele defende no livro que estas coisas se treinam a estarmos a olhar para um sítio em específico e atentos à nossa visão periférica. Ele deixa um conjunto de dicas de exercícios para treinarmos precisamente isso. Conseguimos estar concentrados num ponto, mas perifericamente atentos ao que está a acontecer e aos pequenos sinais que vamos recebendo. Portanto, mais uma vez, no livro temos um conjunto de dicas de como podemos fazer exercícios práticos na nossa casa para treinar isto. Terceiro ponto que ele destaca, comunicação. Portanto, ele aqui chama-lhe comunicação de informativa a transformadora. Ora, temos-nos também debatido muito com este tópico na VR, treinar a comunicação. Este tem sido talvez dos temas mais abordados nas últimas formações. Perceber o que é preciso para comunicar e perceber que nós não comunicamos só com o que dizemos, comunicamos também com o nosso tom de voz, com o ritmo que falamos, com as oscilações, com o nosso corpo, e perceber que saber comunicar, o maior desafio do espírito humano é ser reconhecido. Portanto, como é que nós comunicamos a nossa mensagem para que ela possa chegar ao outro lado
E muitas vezes começa por um princípio de reconhecimento. E começa também, e o autor diz que é absolutamente crucial perceber isto, por perceber que a comunicação não é lógica, ou não é só lógica, para poder ser lógica tem que estar assente em bases emocionais. E portanto que o desafio do comunicador é compreender as emoções tanto da pessoa com quem está a comunicar, ou das pessoas, como as suas próprias emoções. E não é ignorá-las, mas é saber lidar com elas. É muito interessante perceber esta perspectiva de que a comunicação, para ser lógica, e sim, deve ser lógica, como nós já vemos, mas só pode ser lógica se nós percebermos as emoções por trás da comunicação. Isto muitas vezes é difícil para nós. Nós não estabelecemos esta conexão às emoções, às pessoas. E porquê a razão disto acontecer? Nós temos um instinto de sobrevivência muito forte. E o nosso instinto de sobrevivência comanda toda a nossa linguagem não verbal, portanto, todos os gestos do nosso corpo, as expressões da nossa cara, são comandados por esse instinto de sobrevivência. E depois, o nosso cérebro mais emocional, que vem logo a seguir ao instinto de sobrevivência, comanda o tom de voz e a rapidez, o ritmo com que falamos. E estas duas partes da comunicação representam quase 90%, ou segundo algumas teorias, mais de 90% da comunicação. E a parte lógica, a parte das palavras, 10%. Claro que esses 10% são o grosso que nós queremos passar, mas eles só chegam se nós garantirmos os outros 90%. Portanto, comunicação. Depois, o quarto ponto, ação. E a ação, ele chama-lhe atempada, ou seja, essa palavra feia e da procrastinação, aquelas coisas que nós adiamos, seja coisas mais simples por preguiça ou aquelas que a gente adia porque não percebe bem o que é que aquilo vai dar, temos que parar com isso. É preciso agir atempadamente, com ética e de uma forma pró-social. Portanto, achei piada, ele refere bastante a importância desta ética e pró-social na nossa ação. E por último, ele destaca o conforto psicológico. Ele diz que as pessoas que querem conseguir ser excepcionais têm que se sentir bem com elas próprias, têm que perceber o que é preciso para se sentirem bem com elas próprias, e isto passa tanto pela parte física como pela parte de bem-estar mais emocional. As pessoas lidarem com elas próprias é absolutamente crucial. Portanto, ele destaca estes 5 domínios de excelência para a gente ser excepcionais, sempre com o foco em ser excepcional, passa por fazer com que as pessoas à nossa volta se sintam especiais, e podemos trabalhar estes 5 pontos. O livro vai-nos dando dicas e exercícios para nós treinarmos cada um dos pontos e, portanto, mais uma vez, deixo aqui a recomendação do Seja Excepcional. Não me alongo no livro para que haja vontade de o comprar e ler os exercícios e as dicas do autor, que são várias. Ok, chegamos ao fim. Não queria um vídeo também demasiado comprido para que pudessem assimilar a mensagem destas 5 características que nos tornam excepcionais, e somos excepcionais por ajudarmos os outros a sentirem-se especiais. E espero que se tenham sentido especiais ao ouvir este livro. Este vídeo foi feito para vocês e olha, se gostam deste tipo de análise, subscrevam o nosso canal. Se conhecem pessoas que se interessam por estes temas, recomendem-nos, e vemo-nos no próximo mês com a análise do próximo livro, que ainda está no segredo dos deuses. Um abraço e boas leituras.